Vamos começar essa aula falando sobre princípios constitucionais do direito penal, dentro de direito penal. O tema de hoje é princípio da anterioridade da lei penal e retroatividade benéfica. Repara que o princípio da legalidade se divide em dois subprincípios autônomos. O primeiro é a reserva legal, que exige que somente lei em sentido estrito crie crimes e comine penas. Ou seja, não pode ser um decreto ou outro tipo de norma além do que é expressamente definido na lei. O segundo subprincípio é a anterioridade da lei penal, que garante que essa lei já esteja em vigor antes da prática do fato. Não basta apenas que a criminalização venha por uma lei formal, ela precisa ser cronologicamente anterior à conduta praticada pelo agente. Guarda essa ideia, ambas as regras juntas garantem que nenhuma pena possa ser aplicada sem base legal prévia e antecedente à ação criminosa. Para que a lei penal possa incidir sobre determinado fato, ela já deve estar vigente no momento em que esse fato foi praticado. Repara que se a lei surgir depois da conduta, ela não pode ser aplicada a ela. É desse raciocínio que nasce a consequência natural do princípio, a irretroatividade da lei penal. Como regra, a lei penal não retroage e isso vale tanto para leis que criam crimes quanto para as que agravam a situação do réu. Repara que essa é uma forma de garantir segurança jurídica. O cidadão só pode ser responsabilizado com base nas regras que já existiam quando agiu, ou seja, não pode ser punido por algo que na época em que ele cometeu o fato ainda não era crime. Pensa assim, se uma lei é criada após a comissão de um delito e essa lei aumenta a pena para aquele crime, ela não poderá ser aplicada ao réu, pois ele já havia agido antes da lei entrar em vigor. Guarda essa ideia, essa regra protege os cidadãos evitando que sejam punidos por atos que na época ainda não eram considerados ilícitos. A lei penal pode retroagir, excepcionalmente, quando isso beneficiar o réu. É o que se chama de retroatividade benéfica, ou retroatividade in bonum partem. Hipóteses típicas de retroatividade benéfica. Diminuir a pena cominada ao crime. Excluir uma qualificadora. Deixar de considerar o fato como crime, abolitio criminis da abolição do crime. O fundamento normativo para essa regra está no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988, confira 88, que autoriza a retroatividade benéfica. E também no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, que repete essa regra na legislação ordinária. Repara que a lei penal benéfica, mesmo quando já existe uma sentença penal condenatória transitada em julgado, pode retroagir. Em outras palavras, a coisa julgada não impede a aplicação da nova lei mais favorável. Como exemplo, imagine um agente que cometeu um crime cuja pena originalmente variava entre 1 e 4 anos de reclusão. No decorrer do processo penal, ou mesmo após a condenação definitiva, surge uma nova lei que reduz a pena para um intervalo de 6 meses a 2 anos. Essa nova lei, por ser benéfica, retroage e passa a valer para o fato já praticado, independentemente do processo já ter transitado em julgado. Se a lei nova deixa de considerar um fato como crime, então a execução e os efeitos penais da sentença condenatória cessam. Isso significa que ninguém pode continuar sendo punido por uma conduta que a lei posterior descriminalizou. Essa regra é uma manifestação direta da retroatividade benéfica, garantindo que as pessoas não sejam penalizadas por atos que passaram a ser considerados legais após sua cometerem o crime. Reserva legal x anterioridade. Aspecto: reserva legal, anterioridade. Exigência principal: apenas lei em sentido estrito pode criar crime ou pena, a lei deve ser cronologicamente anterior ao fato, vedando que medidas provisórias, decretos etc. criem crimes ou penalidades. A relação com o retroativismo também é importante, a reserva legal não aborda diretamente esse tema, mas a anterioridade serve como base para entender tanto a irretroatividade quanto a retroatividade benéfica. Ela estabelece que uma lei só pode ser aplicada a fatos ocorridos após sua vigência, sendo isso o fundamento da regra de irretroatividade. Por outro lado, a exceção à regra permite que certas leis mais favoráveis possam retroagir e beneficiar os casos anteriores, desde que não prejudiquem os direitos adquiridos. Agora, atenção, aqui vem um ponto que costuma confundir na hora da prova. Repara que a anterioridade não impede a retroatividade benéfica, pelo contrário, é justamente do princípio da anterioridade ou irretroatividade que nasce a exceção da retroatividade quando favorável ao réu. A retroatividade benéfica tem assento constitucional direto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Confira não depende de repetição em lei ordinária para ser aplicada. O dispositivo do Código Penal, CP, apenas reforça o comando constitucional. Ela atinge inclusive sentenças já transitadas em julgado, não existe blindagem da coisa julgada contra a lei penal mais favorável. Cuidado com a tentação de pensar que o princípio da anterioridade permite punir fato anterior à lei, é exatamente o contrário, ele impede a punição de fato praticado antes da vigência da lei que o criminaliza. Não confundir retroatividade benéfica com reserva legal, são subprincípios distintos dentro da legalidade, com funções diferentes, um trata da fonte da norma, o outro do tempo de aplicação. Vamos passar agora pelos erros clássicos que aparecem em prova. Pensa assim, a regra é que ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixe de considerar crime.
Isso se chama abolição do crime, abolitio criminis, e é um exemplo de retroatividade benéfica em ação, pois protege o réu. Repara que a regra oposta à anterioridade impede que um fato praticado antes da vigência da lei penal que o define como crime seja punido com base nela. Como regra geral, as leis penais não retroagem, só fazem isso quando beneficiam o réu. Agora, a anterioridade não impede a aplicação retroativa de uma lei penal posterior se essa lei for benéfica ao réu. Essa retroatividade é plenamente admitida e baseada constitucionalmente no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Guarda essa ideia, mesmo que uma lei penal posterior modifique as características do tipo penal, a anterioridade não afasta sua aplicação se for benéfica ao réu. Finalmente, é importante notar que a retroatividade benéfica decorre diretamente do artigo 5º da Constituição Federal e não depende de uma disposição expressa na norma infraconstitucional. O artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal apenas reforça essa garantia constitucional sem a condicioná-la. Vamos fazer agora o resumo em 30 segundos. Legalidade se compõe da soma de duas partes, a reserva legal e a anterioridade. Anterioridade significa que a lei deve existir antes do fato ocorrido. Agora, repare que a regra é dura e consistente, a lei penal não pode retroagir, ou seja, ela não é retroativa. No entanto, há uma exceção para essa regra rígida, se a nova lei beneficiar o réu, ela pode retroagir. A base legal disso está nos artigos 5º, XL, da Constituição Federal e 2º, parágrafo único, do Código Penal. A retroatividade benéfica, ou seja, aquela que beneficia o réu, alcança até mesmo a sentença já transitada em julgado. Isso significa que se uma nova lei descriminalizar um fato que já foi condenado, a execução e os efeitos penais da condenação cessam, ou seja, são anulados. Importante destacar que a retroatividade benéfica é uma garantia constitucional direta, não dependendo de ser repetida em uma lei ordinária. Pegadinhas comuns da banca Sebrasp. Afirmar que a lei penal pode retroagir sempre ou mesmo prejudicar o réu, errado, ela só retroage para beneficiar o réu. Afirmar que a retroatividade benéfica não alcança sentença transitada em julgado ou depende de previsão expressa em lei ordinária, errado, ela tem base constitucional direta e supera até mesmo a coisa julgada. Explorar a diferença entre não há crime sem lei anterior, regra geral de retroatividade, e a exceção da retroatividade benéfica, tentando fazer o candidato negar a exceção por apego excessivo à regra. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com quem também está estudando para a prova.